Vânia riu alto com as amigas, dizendo que minha comida era lavagem, logo após eu servir o café que fiz com tanto carinho. Sou Matilde, 72 anos, viúva e dona da casa onde ela vive de favor. O que minha nora não imaginava era a visita surpresa que estacionaria no meu portão em exatas 2 horas. Acordei naquele dia sentindo o peso dos meus 72 anos nas juntas dos dedos, mas com o coração leve, como sempre acontecia quando eu entrava na minha cozinha. A casa ainda estava em silêncio. O relógio na parede marcava 5:30 da manhã. Era o meu momento sagrado. Enquanto o resto do mundo dormia, e principalmente enquanto minha nora, Vânia, e meu filho, Roberto, roncavam no andar de cima, eu podia ser a rainha do meu próprio castelo novamente. Ou pelo menos, era assim que eu tentava me sentir para não chorar. Coloquei a água para ferver no fogão que eu e meu falecido marido, o Geraldo, compramos com o suor de 30 anos de trabalho na feira. O cheiro do café fresco logo invadiu a cozinha. Aquele cheiro de roça, de terra molhada, que trazia conforto para a alma. Preparei a massa da broa de milho que o Roberto tanto gostava quando era menino. Meus dedos, embora tortos pelo tempo, ainda sabiam exatamente o ponto da massa, nem muito mole, nem muito dura. Era uma sabedoria que não estava nos livros, estava na pele, na memória. Enquanto o bolo crescia no forno, espalhando aquele perfume doce de erva doce pela casa inteira, comecei a arrumar a mesa. Não uma mesa qualquer, mas a mesa de café da manhã de novela, como a Vânia gostava de exigir, mesmo sem nunca ter lavado uma xícara naquela casa. Toalha de renda branca, as xícaras de porcelana que herdei da minha mãe, o requeijão cremoso, as frutas cortadas em cubinhos perfeitos. Eu fazia tudo isso não por obrigação, mas porque amar é servir. E eu ainda amava meu filho, apesar de tudo. E no fundo, eu tinha a esperança de que, se eu fosse útil, se eu fosse perfeita, talvez eles me olhassem com um pouco mais de carinho. Mas a esperança de velho é a primeira que apanha. Eram 9 horas quando ouvi o barulho de saltos altos descendo a escada de madeira. Não era apenas a Vânia, eram as amigas dela. Mulheres que falavam alto, riam forçado e me olhavam como se eu fosse parte da mobília velha que precisava ser trocada. "Bom dia, dona Matilde", disse uma delas, a Cláudia, com aquele sorriso amarelo que não chegava nos olhos. "Bom dia, minha filha", respondi, enxugando as mãos no avental. "O café está na mesa." Fiz broa quentinha. Vânia entrou na cozinha como um furacão, sem me dar bom dia. Estava arrumada demais para uma manhã de terça-feira, com maquiagem pesada e um perfume que brigava com o cheiro do café. "Ai, Matilde, espero que não tenha colocado muito açúcar nesse bolo. A gente está de dieta, sabe?" Ela disse, sentando-se na cabeceira da mesa, o lugar que sempre foi do meu Geraldo. Eu apenas sorri, engolindo o sapo, como fiz nos últimos 5 anos, desde que eles se mudaram para cá com a desculpa de cuidar de mim, depois que fiquei viúva. A verdade é que eles precisavam economizar para comprar o apartamento deles, uma economia que nunca acontecia, pois o dinheiro ia todo para roupas, viagens e festas. Servi o café para as 3 mulheres. Elas comiam com voracidade, apesar da conversa sobre dieta. Eu fiquei de pé, encostada na pia, observando. Era invisível para elas, a não ser quando precisavam de mais açúcar ou de um guardanapo. Foi então que aconteceu. O momento que rasgou meu peito de um jeito que nem a morte do Geraldo tinha conseguido, porque a morte do Geraldo foi triste, mas foi natural. Aquilo ali era maldade pura. Vânia mordeu um pedaço generoso da minha broa de milho, a mesma broa que ela comia quase inteira todo fim de semana. Ela mastigou, fez uma careta exagerada para as amigas e soltou o garfo no prato com um barulho irritante. "Gente, sinceramente", ela começou, revirando os olhos. "Eu tento, juro que tento, mas essa velha só sabe fazer comida ruim. É tudo gorduroso, sem gosto, uma coisa antiga, sabe? Não sei como eu aguento viver aqui comendo isso todo dia. É um sacrifício." O silêncio durou 1 segundo e depois explodiu em gargalhadas. "Ai, amiga, você é uma santa", disse a outra, rindo com a boca cheia do meu bolo. "Ter que aturar sogra já é difícil. Imagina a sogra que cozinha mal." "Pois é", Vânia continuou, empolgada com a plateia.
Eu falo pro Roberto que a gente precisa contratar uma cozinheira de verdade, mas ele tem pena da mamãe. Diz que é o único passatempo dela. Mas olha isso, gente. Parece argamassa. Elas riram mais, riram alto. Riram da minha broa, riram das minhas mãos, riram da minha dedicação. Senti meu rosto queimar. Não de vergonha, mas de uma dor aguda, física. Eu cozinhei para festas de igreja a vida inteira. Eu criei 3 filhos com a minha comida. O Geraldo sempre dizia que meu tempero era a melhor coisa do mundo. E agora, dentro da minha própria casa, na mesa que eu comprei, comendo a comida que eu paguei e preparei, essa mulher me humilhava na frente de estranhas para se sentir importante. Eu não gritei, não chorei na frente delas, não dei esse gosto. Respirei fundo, sentindo o cheiro de café que agora parecia amargo. Sorri, um sorriso triste, mas firme. Caminhei até a mesa devagar. As senhoras terminaram? Perguntei, com a voz mansa. Pode tirar tudo, Matilde. Traz mais café, mas vê se não faz aquela água suja de sempre. Vânia disse, sem nem olhar para mim, mexendo no celular. Recolhi as xícaras em silêncio. Coloquei tudo na pia com cuidado, sem bater nada. Lavei minhas mãos, sequei bem no pano de prato bordado. Com licença, eu disse. Vai lá, vai descansar, que é só o que você faz mesmo. Vânia resmungou. Caminhei pelo corredor. Cada passo era pesado, mas também era uma despedida. Entrei no meu quarto e fechei a porta. Só então permiti que uma lágrima solitária escorresse pelo meu rosto enrugado. Mas foi só uma. Limpei-a rapidamente. Não havia mais tempo para choro. Olhei para o relógio de cabeceira. Eram 9h30. Faltava pouco. Abri a gaveta da minha cômoda, embaixo das camisolas de flanela dobradas com cheirinho de alfazema. Tirei de lá uma pasta amarela de elástico. Dentro havia um documento assinado, com firma reconhecida e cheiro de papel novo. Passei a mão sobre as letras pretas, sentindo a textura do papel. Durante anos, eu aceitei ser a velha chata, a sogra inútil, a empregada de luxo sem salário. Aceitei porque achei que isso era família. Aceitei porque tinha medo de ficar sozinha. Mas a solidão acompanhada é a pior que existe. E naquela manhã, ouvindo aquelas risadas cruéis na sala, eu tive a certeza absoluta de que tinha feito a coisa certa. Eles achavam que eu era uma velhinha gagá que não entendia de nada. Eles achavam que a casa era deles por direito, que estavam apenas esperando eu bater as botas para assumir a escritura. Vânia já tinha até trazido um arquiteto semana passada, escondida, para medir a sala e derrubar a parede da cozinha. Ela achou que eu estava dormindo no sofá, mas eu ouvi tudo. Quando a velha for dessa para melhor, a gente quebra tudo isso aqui, ela disse. Aquilo foi a gota d'água. Eu não era apenas uma velha que fazia comida ruim. Eu era Matilde Azevedo. Eu fui costureira, fui feirante, administrei as contas da casa por 40 anos, sem deixar faltar um pão. Eu sabia ler, sabia escrever e, principalmente, eu sabia o valor do que era meu. Guardei a pasta na minha bolsa de mão, aquela preta de couro que uso para ir à missa. Troquei meus chinelos por sapatos confortáveis. Passei um batom clarinho e penteei meus cabelos brancos. Olhei-me no espelho. A mulher que me olhava de volta não era mais a vítima. Era uma mulher que tinha tomado uma decisão. Lá fora, na sala, as risadas continuavam. Elas não tinham ideia. Sentei na beirada da cama e esperei. O coração batia forte, não de medo, mas de uma ansiedade misturada com justiça. Eu lembrava de cada desaforo, de cada roupa suja que lavei, de cada vez que fui tratada como criança. Tudo isso estava prestes a acabar. O tempo passou arrastado. 10 horas. 10h30. Às 11 horas em ponto, ouvi o som. Era inconfundível. O barulho pesado de um motor a diesel, freios de ar comprimido chiando na rua tranquila do bairro. O som de algo grande manobrando. O chão do quarto tremeu levemente. Levantei-me. Apanhei minha bolsa. Na sala, as vozes pararam. O que é isso? Tem um caminhão parando aqui na frente? Ouvi a voz da Vânia, agora num tom de curiosidade irritada. Será que o vizinho vai fazer obra de novo? Ninguém merece barulho. Eu abri a porta do quarto e caminhei pelo corredor. Dessa vez, meus passos eram firmes. Eu não estava indo servir café. Eu estava indo servir a realidade. Quando cheguei na sala,
Vânia estava na janela, olhando através da cortina. As amigas continuavam sentadas, com cara de tédio. Matilde! Vânia gritou, sem se virar. Vai lá ver o que esse caminhão quer. Deve ser entrega errada. Manda ir embora que eu não comprei nada hoje. Eu não parei. Continuei andando até a porta da sala. Não é entrega errada, Vânia, eu disse, minha voz saindo clara e forte, sem tremer. Ela se virou, surpresa por eu ter respondido. O que foi? O caminhão não é entrega, repeti, colocando a mão na maçaneta da porta de entrada. O caminhão é para mim. Girei a chave e abri a porta. O sol da manhã iluminou a sala, revelando a poeira que Vânia nunca limpava. Do lado de fora, um caminhão enorme, vermelho e branco, ocupava toda a frente da casa. Na lateral, em letras garrafais azuis, estava escrito: Mudanças e transportes rápidos. 2 homens de uniforme desceram do caminhão. Um deles, com uma prancheta na mão, olhou para o número da casa e depois para mim. Dona Matilde Azevedo? Ele perguntou alto. Sou eu mesma, meu filho. Respondi, descendo o degrau da varanda. Podem entrar. Vamos começar pela sala. Vânia correu até a porta, os olhos arregalados, o rosto pálido debaixo da maquiagem. Mudança? Que história é essa, Matilde? Você vai se mudar? Vai para um asilo? Ela perguntou, um misto de confusão e alívio na voz. Eu parei e olhei bem nos olhos dela. Aquele olhar de desprezo que ela tinha me dado mais cedo tinha desaparecido, dando lugar ao medo do desconhecido. Não, minha querida, eu disse, com a calma de quem tem a certeza da vitória. Eu não vou para um asilo. Quem vai sair desta casa não sou eu. Na verdade, a casa não é mais minha, nem de vocês. O quê? Ela gritou, e as amigas se levantaram do sofá, assustadas. Eu vendi a casa, Vânia, de porteira fechada. O novo dono quer as chaves hoje ao meio-dia. E esse caminhão? Apontei para o veículo enorme. É para levar apenas as minhas coisas. O resto fica para o novo proprietário, ou vai para o lixo. Vocês têm exatamente 1 hora para pegar as roupas de vocês e saírem daqui. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o caminhão lá fora. Vânia abriu a boca, mas nenhum som saiu, enquanto o primeiro carregador entrava na sala e perguntava: Dona Matilde, esse sofá onde as moças estão sentadas vai ou fica? O grito de Vânia ficou preso na garganta, parecendo um disco arranhado. Enquanto os carregadores levavam meu sofá de veludo verde, eu senti algo que não sentia há anos. O peso saindo das minhas costas e indo direto para os ombros dela. A velha da comida ruim tinha acabado de servir o prato mais indigesto de todos, a realidade. O sofá fica. Eu respondi ao carregador com a voz firme, ignorando o pânico estampado na cara da minha nora. Esse sofá foi o primeiro presente que o Geraldo me deu quando quitamos este lote, 30 anos atrás. Ele vai para a minha casa nova. O que as visitas da minha nora estão usando para sentar? Bem, isso elas vão ter que levantar agora. As amigas da Vânia, a Cláudia e a outra loira, que eu nem fiz questão de guardar o nome, pularam do sofá como se ele tivesse pegado fogo. Elas ajeitavam as saias curtas, olhando de um lado para o outro, sem saber se riam como fizeram da minha comida ou se corriam para a porta. A vergonha alheia pairava no ar, pesada e azeda. Matilde, você ficou louca? Vânia finalmente conseguiu gritar, a voz estridente fazendo meus ouvidos zumbirem. Ela correu até mim, agarrando meu braço com aquelas unhas postiças compridas. Você não pode vender a casa. O Roberto mora aqui. Eu moro aqui. Isso é ilegal. Você está gagá. Vou chamar a polícia. Vou chamar o SAMU. Puxei meu braço de volta com um movimento seco. Não com força bruta, mas com autoridade. Tire a mão de mim, Vânia. Falei baixo, mas com um tom que fez ela recuar um passo. Você me chamou de velha inútil há 2 horas. Disse que minha comida era lavagem. Riu da minha cara na frente das suas amigas. Agora você quer decidir o que eu faço com o meu patrimônio? Mas a gente é sua família. Ela gaguejou, o rosto vermelho, o suor começando a estragar a maquiagem perfeita. Família? Soltei uma risada curta, sem alegria. Família senta na mesa e respeita quem fez o pão. Família não trata a avó como empregada. Família não planeja derrubar as paredes da casa da dona enquanto acha que ela está dormindo.
Ela arregalou os olhos. O segredo dela tinha sido descoberto. Você ouviu, ela sussurrou. Eu ouço tudo, Vânia. O problema de quem acha que velho é surdo e burro é que eles falam alto demais perto da gente. Caminhei até a mesa de centro, onde minha bolsa estava. Tirei de lá não só a pasta amarela, mas um extrato bancário dobrado. Sentei-me numa cadeira de madeira que os carregadores ainda não tinham levado. Respirei fundo. Aquele momento precisava ser saboreado. Durante 5 anos, desde que o Geraldo partiu, eu fui diminuindo. Fui encolhendo para caber no cantinho que eles me deixavam. Fui engolindo sapos para não causar briga, pensando no meu filho Roberto. Ah, o Roberto trabalha tanto, eu pensava. Vou ajudar, vou lavar, vou passar, vou cozinhar. E o que eu ganhei? Desprezo. Olhei para as amigas dela que já estavam na porta com as bolsas no ombro. A festa acabou, meninas, eu disse. E não vai ter almoço. A velha aqui cansou de cozinhar comida ruim. Podem ir comer no restaurante chique que vocês tanto gostam. Elas saíram murmurando pedidos de desculpas apressados, deixando a Vânia sozinha no meio da sala, que começava a ficar vazia. Um dos homens passou carregando a cristaleira. O barulho dos cristais tilintando era como música para mim. Vânia pegou o celular, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia desbloquear a tela. Eu vou ligar para o Roberto. Ele vai impedir isso. Ele vai te interditar, Matilde. Você vai ver. Ela gritava, discando freneticamente. Ligue, eu disse, cruzando as pernas e ajeitando a saia. Pode ligar, mas avise a ele para vir de táxi ou com o carro da empresa, porque a garagem também tem que estar vazia ao meio-dia. Enquanto ela gritava no telefone com meu filho, exigindo que ele viesse voando do escritório, eu me permiti um momento de lembrança. Um momento para entender como eu tinha chegado até ali, naquela cadeira, vendo minha vida ser encaixotada por vontade própria. Não foi uma decisão de hoje. A humilhação do café da manhã foi apenas o empurrão final, o sinal de Deus que eu precisava para não voltar atrás. Tudo começou há 6 meses. Eu estava na fila do banco, aquela fila preferencial que a gente finge que anda rápido, mas nunca anda. Encontrei o doutor Alencar, um advogado antigo, amigo do tempo do Geraldo. Ele me cumprimentou, perguntou da vida, e eu, num momento de desabafo raro, contei que estava me sentindo uma estranha na minha própria casa. Contei das piadas, da falta de dinheiro que eles alegavam ter, enquanto trocavam de carro todo ano. Dr. Alencar, homem sábio, ajeitou os óculos e me disse: Dona Matilde, a senhora é usufrutuária, mas a casa está no seu nome total. O Geraldo deixou tudo muito bem amarrado. Se a senhora quiser vender, a senhora vende. Se quiser viajar, viaja. Dinheiro a senhora tem, o problema é que a senhora deu a chave do cofre para quem não sabe o valor do suor. Aquelas palavras ficaram rodando na minha cabeça. Voltei para casa naquele dia e encontrei a pia cheia de louça suja do jantar que eles deram para os amigos. Ninguém tinha lavado um copo. Havia restos de pizza no chão. E eu, como uma tola, comecei a limpar. Mas enquanto eu esfregava o chão, algo mudou dentro de mim. Eu olhei para as minhas mãos. Mãos que plantaram a horta no quintal. Mãos que costuraram para fora para pagar a faculdade do Roberto. Mãos que cuidaram do Geraldo até o último suspiro. Essas mãos mereciam descanso, não detergente e ingratidão. Comecei a agir em silêncio. A estratégia de quem já viveu muito é não fazer alarde. O segredo é a alma do negócio, como dizia meu pai. Procurei uma imobiliária em outro bairro. Disse que queria vender rápido, porteira fechada, mas que precisava de um tempo para organizar a saída. Apareceu um comprador em 2 semanas. Um investidor que queria o terreno para fazer uma clínica. O valor? O valor era o suficiente para eu comprar 2 apartamentos pequenos e ainda viver como uma rainha o resto da vida. Assinei o contrato de promessa de compra e venda escondida. Guardei os papéis no fundo da gaveta de calcinhas, o único lugar que a Vânia não mexia porque tinha nojo de coisa de velho. O dinheiro caiu na minha conta ontem. Eu vi os zeros no aplicativo do celular e quase caí para trás. Eu era uma mulher rica e livre. Mas ainda faltava a coragem de dar o passo final. Faltava a coragem de dizer não para o meu filho. Até hoje de manhã. Até a comida ruim. A voz da Vânia me trouxe de volta ao presente. Ele está vindo! Ela anunciou,
com um sorriso triunfante no meio das lágrimas. O Roberto está vindo e ele está furioso, Matilde. Ele disse para parar tudo agora. Olhei para o relógio na parede que o carregador estava prestes a tirar. 11h40. Ele vai chegar tarde, comentei. O prazo é meio-dia. Levantei-me e caminhei até a cozinha. A mesa do café ainda estava lá, com as xícaras sujas que eu tinha recolhido. As migalhas da broa que ela desprezou. Senti uma pontada de tristeza. Não pela casa, mas pelo que a casa representava. Sonhos, família. Eu achei que passaria meus últimos dias aqui, vendo netos correrem. Mas Vânia dizia que não queria filhos porque estragava o corpo. Roberto concordava, dizendo que criança dava muita despesa. Então, a casa grande, de 3 quartos e quintal enorme, servia apenas para abrigar o egoísmo deles. Abri a geladeira. Estava cheia. Queijos caros, iogurtes importados, vinhos. Tudo comprado com o dinheiro que o Roberto dizia não ter para consertar a goteira do meu quarto. Dona Matilde? Um dos carregadores me chamou da porta da cozinha. A geladeira vai? Não, meu filho, respondi. Essa fica. O que tem dentro é presente para vocês. Podem levar tudo o que conseguirem carregar de comida. Queijos, carnes, bebidas. Façam um churrasco hoje à noite em minha homenagem. O rapaz abriu um sorriso de orelha a orelha. A senhora é quem manda, patroa. Deus lhe pague. Vânia apareceu na porta da cozinha, bem na hora que o rapaz pegava uma peça de picanha embalada a vácuo. Ei, isso é meu! Ela gritou. Essa picanha custou R$ 200. Era sua, corrigi. Estava na minha geladeira, na minha casa. E como você disse que minha comida é ruim, achei melhor doar tudo para quem tem bom gosto e bom apetite. Ela bufou, batendo o pé no chão como uma criança mimada de 5 anos. Você vai se arrepender tanto, Matilde. Quando o dinheiro dessa venda acabar, e vai acabar logo porque velho gasta muito com remédio, você vai vir rastejando pedir abrigo. E eu vou rir. Vou rir igual eu ri hoje de manhã. Olhei para ela com uma calma que me assustava. Eu não sentia raiva. Sentia pena. Vânia, minha filha, comecei, aproximando-me dela. Você acha que eu vendi esta casa por trocados? Você acha que eu sou uma ignorante que assinou qualquer papel? Tirei o extrato bancário do bolso. Não mostrei o valor. Apenas o dobrei de um jeito que ela pudesse ver o logotipo do banco de investimentos. O dinheiro já está aplicado, rendendo juros que pagariam o seu salário de vendedora de loja 2 vezes por mês sem eu precisar levantar da cama. Eu comprei um apartamento lindo, num prédio com elevador, piscina aquecida e portaria 24 horas. E o melhor de tudo, é um apartamento de 1 quarto só. Ela franziu a testa, tentando entender. 1 quarto? Isso mesmo, 1 quarto. Sabe o que isso significa? Perguntei sorrindo. Significa que não tem quarto de hóspedes. Não tem lugar para filho barbado e nora folgada. Nesse momento, ouvi o barulho do carro do Roberto freando bruscamente na frente da casa. Portas bateram. Ele entrou correndo, ofegante, o terno amassado, a gravata frouxa. O que está acontecendo aqui? Ele berrou, olhando para os homens carregando as caixas, para a sala semi-vazia e, finalmente, para mim e para a Vânia na cozinha. Mãe, ficou maluca? Mandaram mensagem no grupo da família dizendo que tem um caminhão de mudança aqui. Roberto tinha o rosto do pai, mas os olhos eram fracos. Olhos de quem nunca precisou lutar por nada, porque a mãe sempre dava um jeito. Oi, meu filho, eu disse. Chegou a tempo de ajudar sua esposa a fazer as malas dela. Mãe, para com isso! E ele avançou, tentando usar aquela voz de autoridade que ele usava com os funcionários dele, mas que comigo nunca funcionou. Manda parar esse caminhão agora. Essa casa é nossa. Você não pode vender sem a minha assinatura. Ah, Roberto, suspirei cansada. Você devia ter lido o testamento do seu pai com mais atenção. A casa era minha, 100% minha. E eu vendi. Mas e a gente? Ele perguntou, a realidade começando a bater. Para onde a gente vai? Nós não temos dinheiro guardado agora, estamos pagando o carro, o cartão de crédito está estourado. Mãe, você não pode fazer isso com seu próprio filho. Posso, Roberto, e estou fazendo. Não por maldade, mas por amor próprio. E talvez
só talvez, para ensinar a vocês o que eu e seu pai aprendemos muito cedo. A vida não dá almoço grátis para sempre, principalmente quando a gente reclama da comida. Ele me olhou chocado. Pela primeira vez em anos, ele me via. Não a velhinha que servia café, mas a Matilde, a matriarca. Onde você vai morar? Ele perguntou, a voz falhando. Não se preocupe comigo. Eu sei me virar. Eu sempre soube. A pergunta agora, meu filho, é: vocês sabem? O relógio bateu 12:00. O chefe da mudança entrou na sala, limpando o suor da testa. Dona Matilde, o caminhão está cheio. Só falta as coisas pessoais que a senhora separou. Bem, o novo dono acabou de chegar. Está lá fora no carro, esperando as chaves. O coração do Roberto parou. Eu vi nos olhos dele. A ficha caiu com o peso de uma bigorna. Vânia começou a chorar, um choro feio, desesperado. Roberto, faz alguma coisa. Eu não tenho para onde ir. Minhas roupas, meus sapatos. Eu caminhei até a porta de entrada. O sol do meio-dia estava forte. Lá fora, um senhor distinto saiu de um carro preto. Era o comprador. Voltei-me para o meu filho e minha nora, parados no meio da sala vazia, cercados apenas pela poeira que se levantou com a retirada dos móveis. Vocês têm 10 minutos para pegar o que é de vocês e saírem pelos fundos, eu disse, segurando o molho de chaves na mão. Porque eu vou entregar estas chaves agora. E a partir desse momento, se vocês continuarem aqui, será invasão de domicílio. Roberto me olhou com ódio, com mágoa, mas também com respeito. Um respeito nascido do medo. Você é uma mulher fria, mãe. Eu nunca imaginei. Sorri. Aquele sorriso misterioso que só quem já viveu 7 décadas consegue dar. Eu não sou fria, meu filho. Eu sou apenas uma cozinheira que cansou de servir banquete para quem não tem paladar. Virei as costas e saí para a varanda, sentindo o sol no rosto e a liberdade no peito. Mas eu sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Eles não iriam desistir tão fácil. Roberto tinha a chave do meu cofre antigo no banco, uma que eu esqueci de pedir de volta. E lá dentro havia algo que ele achava que poderia usar contra mim. Enquanto eu descia os degraus para entregar a chave da minha antiga vida, ouvi o Roberto gritar para a Vânia: "Pega a pasta verde no armário do escritório, rápido, antes que ela lembre." Eu parei. A pasta verde. Eu tinha esquecido completamente dela. Meu coração falhou uma batida quando vi o sorriso torto do Roberto pelo retrovisor do táxi. Ele segurava a pasta verde como se fosse um troféu de guerra. Lá dentro estava uma procuração de plenos poderes que assinei anos atrás, quando operei o quadril. Com aquele papel, ele podia limpar minha conta antes que o caminhão de mudança chegasse no meu novo endereço. O táxi virou a esquina e a imagem do meu filho e da minha nora na calçada, cercados por sacolas de lixo com roupas socadas dentro, desapareceu. Mas o perigo não. Eu encostei a cabeça no banco de couro sintético do carro, fechei os olhos e respirei fundo. O motorista, um rapaz simpático que ouvia um pagode baixinho, me olhou pelo espelho. "A senhora está bem? Parece pálida. Quer que eu pare na farmácia?" "Não precisa, meu filho. É só... coisas de família", respondi. Coisas de família. Que termo bonito para descrever uma guerra. Eu sabia exatamente o que o Roberto faria. Ele é previsível. A Vânia deve estar gritando no ouvido dele agora mesmo. "Vai no banco, Roberto. Transfere tudo antes que a velha gaste. Com essa procuração, a gente anula a venda." Eles achavam que tinham um as na manga. O que eles esqueceram é que quem baralhou as cartas fui eu. Peguei meu celular na bolsa. Minhas mãos, que tantas vezes sovaram pão e costuraram bainha, agora digitavam com uma precisão cirúrgica. Não liguei para o Roberto para implorar. Não mandei mensagem xingando. O segredo da vitória, aprendi vendo o Geraldo negociar gado, é não fazer barulho enquanto você arma a arapuca. Liguei direto para o Dr. Alencar. Alencar é a Matilde. O Roberto pegou a pasta verde, aquela da procuração de 2018. Do outro lado da linha, ouvi o barulho de papel sendo folheado. Alencar era rápido. "Calma, Matilde. Aquela procuração não tem validade se a gente revogar agora. Mas ele pode tentar usar na fé pública se o cartório não estiver integrado. Onde ele tem conta? No mesmo banco que eu, agência da Praça da Matriz. Ele vai tentar transferir o dinheiro da venda da casa para a conta conjunta que eu nunca fechei.
Estou mandando a revogação eletrônica para o cartório agora. Mas, Matilde, o sistema bancário pode demorar umas horas para atualizar. Se ele chegar no caixa antes... Deixa comigo, Alencar. Cortei, com uma frieza que desconhecia em mim mesma. Faça o papel. Eu vou fazer a cena. Desliguei e mudei o destino da corrida. Motorista, mudança de planos. Não vamos para o prédio novo ainda. Me leve para o Banco Central da Praça, por favor. E pode acelerar um pouquinho? Tenho um encontro com o meu passado. Enquanto o táxi cortava o trânsito, eu ajeitei meu vestido. Tirei da bolsa um lenço de seda que a Vânia dizia ser brega e amarrei no pescoço. Passei mais uma camada de batom. Eu não ia entrar naquele banco como a viúva coitada. Eu ia entrar como a cliente VIP que acabara de depositar uma fortuna. Cheguei na agência 10 minutos antes do Roberto. Eu sabia que ele demoraria porque a Vânia não entraria num ônibus e conseguir um carro de aplicativo para levar tanta tralha de mudança de última hora não é fácil. Entrei na agência. O ar-condicionado gelado chocou-se contra minha pele quente. O segurança, o seu Joel, que me conhecia há 20 anos, sorriu. Dona Matilde, faz tempo que não aparece. Veio trazer aquele bolo de fubá? Hoje não, Joel. Hoje vim tratar de negócios grandes, pisquei para ele. O gerente Gilmar está? Fui levada direto para a mesa do gerente geral. Gilmar, um homem de 40 anos que eu vi crescer na igreja, levantou-se imediatamente. Ele viu o saldo da minha conta naquela manhã. O tratamento muda quando os zeros aumentam. Dona Matilde, que honra! Aceita um café, uma água? Aceito um café, Gilmar. Mas sem açúcar, que a vida já está doce o suficiente hoje. Sentei-me, cruzando as pernas. Gilmar, preciso de um favor seu. Um favor discreto. Expliquei a situação em poucas palavras. Não contei os detalhes sórdidos da comida ruim, mas deixei claro. Meu filho tentaria usar uma procuração antiga para movimentar um dinheiro que não era dele. Gilmar ficou vermelho de raiva. Ele gostava de mim. Dona Matilde, isso é fraude. Se ele tentar, eu chamo a polícia. Não. Levantei a mão, impedindo-o. Sem polícia, sem escândalo. Eu quero que ele tente. Eu quero que ele sinta o gosto da vitória na ponta da língua e depois morda a própria língua. Apenas bloqueie a operação na hora H e me deixe assistir daqui, dessa cadeira, atrás da samambaia. Gilmar hesitou, mas assentiu. Como a senhora quiser. Fiquei ali, bebericando meu café, escondida estrategicamente atrás de uma planta ornamental enorme que decorava o escritório de vidro do gerente. Dali, eu tinha visão perfeita dos caixas e da mesa de atendimento. 20 minutos depois, eles chegaram. Foi uma cena patética. Roberto estava suado, com a camisa social aberta no peito, segurando a pasta verde como se fosse uma bíblia. Vânia vinha logo atrás, arrastando uma mala de rodinhas de grife pelo chão do banco, fazendo um barulho que atraiu todos os olhares. Ela usava óculos escuros enormes, tentando esconder o rosto inchado de choro, mas a postura arrogante continuava a mesma. Eles foram direto para o caixa preferencial. Roberto, é claro, achava que tinha direito à preferência por ser representante de uma idosa. Viu Roberto falar alto, gesticulando. Ele tirou o papel da pasta e o bateu no balcão. A caixa, uma moça nova chamada Jéssica, pegou o papel, olhou para a tela do computador, franziu a testa e chamou o supervisor. Meu coração batia compassado. Eu não sentia medo. Sentia uma curiosidade clínica, como se estivesse assistindo a uma novela. O supervisor indicou a mesa do Gilmar. Roberto e Vânia caminharam até lá, apressados. Eu me encolhi um pouco na poltrona de couro, ficando invisível atrás das folhas largas da samambaia. Gilmar os recebeu de pé, sério. Pois não? Em que posso ajudar? Eu sou Roberto Azevedo, filho da Matilde Azevedo, ele disse, estufando o peito. Minha mãe... Bem, a mamãe não está muito bem da cabeça. A idade sabe como é. Ela fez uma venda de imóvel impulsiva hoje e eu preciso bloquear os fundos para a segurança dela. Tenho aqui a procuração de plenos poderes. Ouvi o suspiro impaciente da Vânia ao lado dele. Transfere logo tudo para a nossa conta conjunta, Roberto, antes que ela doe tudo para alguma igreja ou caia em golpe de internet. Ela sibilou alto o suficiente para eu ouvir. Aquilo doeu.
Não a tentativa de roubo, mas a facilidade com que eles me pintavam como incapaz. Não está bem da cabeça. Quantas vezes os idosos ouvem isso só porque decidem viver do seu jeito? Gilmar pegou o papel. Analisou com calma fingida. Digitou algo no teclado. O silêncio na sala era absoluto. Apenas o tec, tec, tec das teclas. Senhor Roberto, Gilmar começou, a voz profissional. Essa procuração é de 2018. É de prazo indeterminado. Roberto retrucou rápido. Eu consultei meu advogado. Ela vale. Valia, Gilmar corrigiu, sem levantar os olhos da tela. Até 10 minutos atrás. Roberto congelou. Vânia tirou os óculos escuros. Como assim? Ela perguntou, a voz fina. A procuração foi revogada em cartório e a notificação acabou de chegar no nosso sistema. Gilmar mentiu sobre o tempo, protegendo meu segredo. Além disso, a titular da conta esteve aqui e alterou todas as senhas e protocolos de segurança. A conta conjunta foi encerrada. O saldo foi transferido para uma conta de investimento blindada, que só pode ser movimentada com a biometria da titular. Roberto ficou branco como papel. Ele olhou para a pasta verde em suas mãos como se ela tivesse se transformado em cinzas. Mas ela não pode ter feito isso tão rápido. Ela estava num caminhão de mudança. Roberto gritou, perdendo a compostura. Onde ela está? O banco não pode fornecer informações sobre a localização de clientes, senhor, Gilmar disse, firme. Isso é um absurdo. Vânia explodiu. Nós somos a família dela. Nós estamos na rua. Você tem noção do que é isso? Nós não temos para onde ir hoje à noite. O dinheiro era nosso direito. Eu aguentei aquela velha e a comida nojenta dela por 5 anos para garantir esse dinheiro. O banco inteiro parou. O silêncio foi quebrado pela confissão gritada da ganância dela. Vânia colocou a mão na boca, percebendo o que tinha dito. Os clientes na fila olhavam com reprovação. Foi nesse momento que decidi que era a hora do meu monólogo. Levantei-me da poltrona atrás da samambaia. O barulho dos meus sapatos de salto médio no piso de granito ecoou. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Roberto. Os dois giraram os corpos em câmera lenta. A expressão de terror no rosto deles valia cada centavo que eu tinha na conta. Mãe, Roberto sussurrou. Caminhei até ficar ao lado do Gilmar. Apoiei uma mão na mesa, demonstrando que aquele território era meu. Então era isso? Perguntei, olhando para a Vânia. Você aguentou minha comida nojenta? Interessante, porque na hora de pedir dinheiro para o Botox, você nunca reclamou que minhas notas de R$ 100 eram velhas ou sujas. Vânia recuou, batendo na mala de rodinhas e quase tropeçando. Dona Matilde, a senhora quer que eu chame a segurança para retirar essas pessoas? Gilmar perguntou em voz alta. Roberto olhou para mim com olhos de súplica. Aquele olhar de menino que fez arte e quer que a mãe conserte. Mas o menino cresceu e virou um homem fraco. Mãe, por favor. Ele começou baixinho, para ninguém ouvir. A Vânia está nervosa. A gente não tem para onde ir. O hotel é caro. Libera pelo menos uns R$ 5.000 para a gente se ajeitar. Depois a gente conversa. Olhei para o meu filho. Lembrei dele pequeno, correndo na cozinha esperando a broa sair do forno. Onde eu errei? Talvez em dar tudo. Talvez em proteger demais. Amar também é deixar quebrar a cara. Roberto. Falei com a voz calma e maternal, mas dura como rocha. Você tem 40 anos, tem saúde, tem emprego. A Vânia tem saúde. Vocês têm uma mala cheia de roupas de marca. Vocês são ricos de saúde e pobres de caráter. Abri minha bolsa e tirei uma nota de R$ 50. Coloquei em cima da mesa do Gilmar. Aqui. Isso dá para um lanche na padaria da esquina. Dizem que a comida lá é ótima, bem melhor que a minha. E dá para o ônibus até a casa da mãe da Vânia, no interior. Minha mãe? Vânia guinchou. Eu não piso naquela roça há 10 anos. Eu odeio aquele lugar. Então é bom começar a gostar. Sorri. Porque é o único teto que sobrou para vocês. Virei-me para o Gilmar. Gilmar, meu querido, obrigada pelo café. Estava delicioso. Agora, se me der licença, o caminhão de mudança já deve estar me esperando no meu apartamento novo. Tenho que estrear minha cozinha nova. Vou fazer um jantar para mim mesma. Talvez um risoto. Saí do banco de cabeça erguida. Não olhei para trás, mas ouvi.
Ouvi o choro da Vânia e o Roberto tentando argumentar com o segurança que o estava convidando a se retirar. Entrei no táxi que me esperava. "Para o edifício Horizonte, por favor", disse ao motorista. A viagem até o meu novo lar foi silenciosa, mas minha mente trabalhava a mil. Eu tinha vencido a batalha do dinheiro. Tinha vencido a batalha da casa. Mas eu sabia que a guerra emocional ainda não tinha acabado. A humilhação pública no banco faria a Vânia querer vingança. E gente mesquinha, quando encurralada, costuma atacar onde mais dói. Cheguei ao prédio novo. O porteiro, um senhor educado, abriu o portão. O caminhão já estava descarregando. Subi pelo elevador até o 7º andar. Abri a porta do apartamento 702. O cheiro de tinta fresca me abraçou. Era pequeno, sim. Sala e cozinha integradas. Um quarto, um banheiro bom. Mas tinha uma varanda envidraçada com vista para a cidade. Fui até a varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Respirei fundo o ar da liberdade. Pela primeira vez em 5 anos, eu não precisava me preocupar com o jantar de ninguém. Não precisava ouvir críticas. Mas então, meu celular vibrou na bolsa. Uma mensagem. Era da Cláudia, uma das amigas da Vânia que estava no café da manhã. Hesitei antes de abrir. Será que ela ia me xingar também? Abri a mensagem. Era um print de uma postagem da Vânia numa rede social. Uma foto minha, antiga, tirada num momento em que eu estava descabelada fazendo faxina. A legenda dizia: "É muito triste ver como a senilidade destrói as famílias. Minha sogra, em surto, nos expulsou de casa e roubou nossas economias. Estamos na rua. Precisamos de ajuda jurídica e psiquiátrica urgente para interditá-la. Compartilhem para ajudar uma idosa que não sabe o que faz." Senti um frio na espinha. Ela estava jogando sujo. Ela estava tentando virar a sociedade contra mim, usando a carta da velhinha louca. Em minutos, aquilo poderia viralizar no bairro, na igreja, entre os conhecidos. Olhei para a cidade lá embaixo. As luzes começavam a acender. "Ah, Vânia", sussurrei para o vento. "Você quer brincar de internet? Você quer falar de reputação?" Caminhei até a minha caixa de coisas importantes, que o carregador tinha acabado de deixar no chão da sala. Abri e tirei de lá um caderno antigo de receitas. Mas não era só de receitas de comida. Era onde eu anotava tudo. Datas, valores, empréstimos que o Roberto pedia e nunca pagava, as vezes que a Vânia pegou meu cartão escondido. E mais importante, dentro daquele caderno havia uma foto. Uma foto que eu tirei meses atrás, quando eles chegaram de madrugada, bêbados, e a Vânia deixou cair algo da bolsa na sala. Algo que provava que o dinheiro curto deles não era gasto com comida, nem com a casa. Peguei meu celular novamente. Eles queriam guerra pública? Eles teriam. Mas eu não ia brigar com mentiras. Eu ia brigar com a verdade nua e crua. Sentei no meu sofá de veludo verde, que coube perfeitamente na sala nova, e abri a câmera do celular. Ajeitei o cabelo, sorri aquele sorriso de quem tem a consciência limpa e apertei o botão, gravar. "Boa noite, meus amigos. Meu nome é Matilde, tenho 72 anos e hoje eu vou ensinar uma receita diferente. Não é de broa de milho. É a receita de como se livrar de parasitas em 3 passos. O botão vermelho de gravar pulsava na tela do meu celular como um coração acelerado. Eu sabia que, ao começar a falar, não haveria volta. Vânia tinha jogado a bomba da calúnia na internet, dizendo que eu estava louca. O que ela esqueceu é que a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Ela só precisa ser dita com clareza, de preferência com provas na mão. Respirei fundo, ajeitei a gola do meu vestido e olhei para a lente da câmera como se estivesse olhando nos olhos de cada pessoa que, por anos, me viu apenas como uma sombra na minha própria casa. "Boa noite", comecei, minha voz saindo firme, sem o tremor que minhas mãos sentiam. "Meu nome é Matilde Azevedo. Tenho 72 anos. Hoje fui acusada publicamente pela minha nora de estar senil e de ter expulsado minha família de casa num surto de loucura. Ela pede que compartilhem para me ajudar. Pois bem, eu também peço que compartilhem este vídeo, mas não para me ajudar, para aprenderem." Levantei o caderno de capa dura, aquele antigo, onde anotei cada centavo que entrou e saiu daquela casa nos últimos 5 anos. Dizem que o diabo mora nos detalhes, mas eu digo que a verdade mora na ponta do lápis.
Continuei, abrindo o caderno numa página marcada com fita vermelha. Vânia disse que minha comida era ruim, lavagem, segundo as palavras dela hoje de manhã. Mas aqui, neste caderno, tenho o registro de que a lavagem que eu cozinhava economizou para o casal cerca de R$ 2.000 por mês em supermercado e restaurante. Dinheiro esse que, segundo o extrato que tenho aqui, mostrei a folha impressa rapidamente, escondendo os dados bancários, mas mostrando os nomes das lojas, foi gasto em bolsas, sapatos e clínicas de estética. Fiz uma pausa. O silêncio no apartamento era absoluto, mas eu podia imaginar o barulho que isso faria lá fora. Eles dizem que eu preciso de interdição psiquiátrica. Curioso, porque quando eu assinei o cheque para pagar a dívida de jogo do meu filho Roberto em 2022, para ele não perder o carro, minha assinatura foi considerada muito lúcida. Quando eu vendi minhas joias para pagar a entrada do carro novo da Vânia, porque ela disse que precisava para trabalhar, minha sanidade não foi questionada. Aproximei o rosto da câmera, deixando transparecer não raiva, mas uma decepção cansada. Eu não expulsei minha família porque fiquei louca. Eu me mudei porque decidi ficar sã. Vendi a casa que era minha. O dinheiro está comigo. E sobre a acusação de roubo, sorri, um sorriso triste. Eu apenas retirei meu nome de um poço sem fundo. A todos os amigos e vizinhos que estão preocupados, estou ótima. Estou segura. E pela primeira vez em anos, vou jantar a comida que eu gosto, sem ninguém fazer cara feia. Boa noite. Encerrei a gravação. Meus dedos hesitaram por um segundo sobre o botão publicar. Mas a imagem da Vânia rindo da minha broa e depois a postagem mentirosa dela me chamando de demente me deram a coragem final. Apertei. O vídeo subiu. A barrinha azul carregou até o fim. Publicado com sucesso. Soltei o celular no sofá como se ele estivesse pegando fogo. Levantei-me e fui até a cozinha preparar meu chá de camomila. Minhas pernas tremiam um pouco, mas era aquela tremedeira de depois que o perigo passa, sabe? Aquela descarga de adrenalina. 5 minutos depois, meu celular começou a apitar. Não parou mais. Eram notificações de curtidas, comentários, compartilhamentos. Peguei o aparelho com receio. A primeira mensagem era da Dona Cida, minha vizinha de 30 anos. Matilde, minha amiga, eu sabia. Aquela perua sempre me olhou torto. Estamos com você. O grupo da oração já está compartilhando. Depois, uma mensagem de um número que não estava na minha agenda, mas a foto era inconfundível. Cláudia, a amiga da Vânia que estava no café da manhã. Dona Matilde, me desculpe por hoje cedo. Eu ri por educação. A senhora sabe como a Vânia é. Eu vi o vídeo. A senhora foi muito corajosa. Aliás, aquela broa estava divina. Se precisar de algo, me avise. Ri sozinha na sala vazia. A lealdade dessas amigas de fachada dura exatamente até a verdade aparecer. Mas a paz durou pouco. Cerca de meia hora depois da postagem, o telefone tocou. Era o Roberto. Não atendi. Tocou de novo. E de novo. Ele mandou mensagens de áudio. Apertei o play no primeiro áudio. A voz dele estava embargada, desesperada. Mãe, tira isso do ar agora. Você não tem noção do que fez. O pessoal do escritório está vendo. Meu chefe me segue. Mãe, você vai acabar com a minha carreira. O segundo áudio era da Vânia, gritando ao fundo. Você é uma velha vingativa. Eu vou te processar por exposição. Apaga isso ou eu vou aí quebrar essa porta. Bloqueei o número. A velha vingativa agora estava ocupada demais, tomando chá e apreciando a vista da cidade. A noite passou. Dormi na minha cama nova, com lençóis de algodão que comprei sem pedir opinião de ninguém. Acordei com o sol batendo na janela, algo que nunca acontecia no meu quarto antigo, que era úmido e escuro. Preparei meu café. Sozinha. O silêncio, que eu tanto temia, agora parecia música. Às 10 da manhã, o interfone tocou. Era o porteiro, seu Hélio, um homem muito educado que já tinha me ajudado com as caixas ontem. Dona Matilde? A voz dele soou preocupada. Tem um casal aqui embaixo, Roberto e Vânia. Eles dizem que são seus filhos e que a senhora está passando mal e não atende o telefone. Eles querem subir. O homem está meio alterado, Dona Matilde. Suspirei. Eles não iriam desistir. A vergonha pública não os parou. Pelo contrário,
Deixou-os encurralados. E bicho encurralado morde. Seu Hélio, eu estou ótima. Não deixe subir. Mas, pensei rápido. Se eu não descesse, eles fariam um escândalo na portaria. Gritariam que eu estava em cárcere privado, chamariam a polícia, fariam um teatro. Eu precisava encerrar isso cara a cara, com testemunhas. Diga a eles que vou descer. E seu Hélio, fique por perto, por favor. Pode deixar, dona Matilde. Desci pelo elevador sentindo meu estômago embrulhar, mas mantive a postura. Eu não era mais a vítima. Eu era a dona do meu destino. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, vi a cena através da porta de vidro do saguão. Vânia usava as mesmas roupas de ontem, amassadas. O cabelo estava preso num coque mal feito. Roberto andava de um lado para o outro, roendo as unhas. Ao me verem, Vânia correu até o vidro, batendo com a palma da mão aberta. "Abre isso! Abre agora!" Ela gritou, a voz rouca. Seu Hélio abriu a porta de vidro, mas se colocou entre mim e eles. Bom dia!" eu disse, parando a uma distância segura. "O que vocês querem? Já não conversamos no banco? O que a gente quer?" Roberto avançou, o rosto vermelho de raiva e de vergonha. Havia outros moradores passando, olhando curiosos. "Você destruiu a gente, mãe. Aquele vídeo tem 5.000 compartilhamentos. O pessoal do meu trabalho está me mandando piadinha sobre dívida de jogo. Você expôs a minha vida." "Eu expus a verdade, Roberto", respondi calmamente. "Vocês contaram uma mentira sobre minha sanidade. Eu contei uma verdade sobre a contabilidade de vocês. Quem não deve, não teme. Você vai apagar aquele vídeo agora e vai fazer outro pedindo desculpas." Vânia exigiu, apontando o dedo na minha cara por cima do ombro do porteiro. "Vai dizer que se confundiu, que misturou os remédios. Se não fizer isso, a gente vai entrar com um processo por danos morais e abandono de incapaz reverso." "Abandono de incapaz reverso?" Ri, incrédula. "Vânia, você inventa leis com a mesma facilidade que inventa dietas." "Não brinca com a gente, Matilde", Roberto gritou. "Nós estamos no carro. Dormimos no carro num posto de gasolina porque a Vânia não quis ir para o interior e não temos dinheiro para hotel. Você tem noção? Sua nora dormindo num carro enquanto você está aqui nesse prédio de rico? O carro que eu ajudei a pagar, lembrei. E o dinheiro do hotel. Bem, se a Vânia vender aquela bolsa que custou 3.000 reais e que está no meu caderno de anotações como compra de farmácia, vocês pagam uma semana de hotel 5 estrelas. Eles pararam. O choque de saber que eu sabia exatamente de onde vinha cada mentira os paralisou. "Vocês acham que eu sou boba", continuei, elevando um pouco a voz para que os vizinhos que fingiam esperar o elevador pudessem ouvir. "Acham que porque eu ficava na cozinha, eu não via as sacolas escondidas chegando. Acham que eu não via os extratos que chegavam pelo correio e vocês escondiam. Abri minha bolsa de mão. Roberto, você disse que eu expulso a dívida de jogo, mas eu não mostrei a prova no vídeo. Eu só falei. Você quer ver a prova?" Tirei um envelope pardo da bolsa. Dentro, a foto que eu mencionei. A foto de uma carta de cobrança de um agiota que chegou lá em casa há 3 meses. Uma carta ameaçadora. Roberto empalideceu. Ele reconheceu o envelope. "Mãe, onde você achou isso? Eu rasguei essa carta." "Você rasgou e jogou no lixo da cozinha. Quem você acha que tira o lixo naquela casa, Roberto? Quem você acha que separa o reciclável?" Eu remontei a carta. Eu li as ameaças. "E sabe o que eu fiz?" Ele balançou a cabeça, os olhos arregalados de terror. "Eu paguei", disse, jogando o envelope aos pés dele. "Eu fui ao banco, saquei da minha poupança de emergência e paguei o boleto que veio anexo para o consultor financeiro, que a gente sabe que é fachada. Paguei 10.000 reais para não quebrarem as pernas do meu filho." Vânia olhou para o Roberto chocada. 10.000? "Roberto, você disse que tinha ganhado aquele dinheiro de bônus. Você disse que pagou a viagem de fim de ano com bônus." "Eu menti", ele gritou para ela. "Eu precisava pagar, senão eles iam me matar." "Você usou o dinheiro da sua mãe para pagar jogo e disse que era bônus seu?" Vânia estava histérica agora. "E a gente viajando com dinheiro de agiota pago pela sua mãe? A hipocrisia é uma coisa linda, não é?" Comentei cruzando os braços. "Vânia, você reclama da minha comida,
mas comeu e viajou às custas da minha senilidade. Roberto, você diz que sou incapaz, mas aceitou meu dinheiro suado para salvar sua pele. Dei um passo à frente. O porteiro recuou respeitosamente, percebendo que eu não precisava mais de proteção. Minha proteção era a minha moral. Acabou, decretei. A fonte secou. O vídeo continua no ar. Se vocês me processarem, eu levo essa carta do agiota para o juiz. Eu levo o caderno. Eu peço quebra de sigilo bancário e mostro cada transferência que fiz para vocês. Querem pagar para ver? Roberto abaixou a cabeça. Ele sabia que estava derrotado. Ele sabia que, num tribunal, ele sairia algemado ou humilhado. Vamos embora, Vânia, ele murmurou, pegando o envelope do chão. O quê? Não! A gente precisa de dinheiro. Roberto, faz alguma coisa. Ela sacudiu o braço dele. Acabou, Vânia. Ela tem tudo. Ela tem prova de tudo. Ele gritou com a esposa, a frustração explodindo. Vamos para a casa da sua mãe. Acabou. Ele se virou para mim. Havia lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de um menino mimado que finalmente cresceu na marra. Adeus, mãe. Adeus não, Roberto, corrigi, sentindo uma pontada no peito, mas mantendo a firmeza. Até um dia. Quando você virar homem de verdade, e não esse projeto de gente que você é hoje, você pode tocar meu interfone. Talvez eu te sirva um café. Mas a broa? A broa você vai ter que trazer da padaria. Eles deram as costas. Vi meu filho e minha nora saírem pela porta da frente do prédio, derrotados, caminhando em direção ao carro estacionado de qualquer jeito na rua. O sol do meio-dia brilhava sobre eles, iluminando a realidade crua de suas vidas sem o meu suporte. Virei-me para o seu Hélio e para os vizinhos que assistiam, boquiabertos. Desculpem o transtorno, vizinhos. Assuntos de família. Às vezes a gente precisa limpar a casa, e isso faz um pouco de poeira. Uma senhora elegante, que segurava um cachorrinho no colo, sorriu para mim e começou a bater palmas. Timidamente no início, depois mais forte. Outro morador acompanhou. Seu Hélio sorriu e fez um sinal de positivo. Eu não sorri. Apenas assenti com a cabeça, agradecendo o respeito. Subi para o meu apartamento. Entrei, fechei a porta e encostei a testa na madeira fria. Não chorei. Eu já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. Agora, eu sentia apenas um vazio imenso. O vazio de quem cortou um membro gangrenado para salvar o corpo. Caminhei até a varanda. Olhei para a cidade. Eu tinha vencido. Eu tinha minha dignidade, meu dinheiro, minha casa. Mas a vitória tinha um gosto agridoce. Foi quando meu celular tocou novamente. Pensei em ignorar, achando que era mais ódio da Vânia. Mas o toque era diferente. Era uma chamada de vídeo. Olhei para a tela. Era um número internacional. Atendi, curiosa. A imagem pixelada se formou. Era uma moça jovem de cabelos cacheados e um sorriso que me lembrava alguém. Atrás dela, uma paisagem de neve. Vó Matilde? A moça disse com um sotaque levemente carregado. Apertei os olhos. Quem fala? Sou eu, vó. A Beatriz, filha do Ricardo. Meu coração parou. Ricardo, meu filho do meio. Aquele que foi embora do Brasil há 20 anos, brigado com o pai e nunca mais deu notícias. O tio, sumido, que o Roberto dizia que tinha morrido. Beatriz? Minha voz falhou. Minha neta? Sim, vó. Desculpa ligar assim do nada, mas o vídeo da senhora chegou aqui no Canadá. Alguém compartilhou num grupo de brasileiros e meu pai viu. Seu pai, o Ricardo, viu? Viu, vó. E ele está chorando aqui do lado. Ele achava que a senhora não queria saber dele por causa da briga com o vovô. Mas quando ele viu a senhora falando da injustiça, da força, ele disse: essa é a minha mãe. A câmera girou. E lá estava ele. Grisalho, mais velho, mas com os mesmos olhos do Geraldo. A bênção, mãe, ele disse, a voz embargada. Me perdoa a ausência? As lágrimas que eu segurei diante do Roberto e da Vânia finalmente desceram. Mas eram lágrimas de renovação. Deus tira com uma mão e dá com a outra. Eu tinha perdido um filho para a ganância, mas tinha acabado de reencontrar outro trazido pela verdade. Deus te abençoe, meu filho, respondi, tocando a tela do celular. Mãe, a gente viu o que eles fizeram. A senhora está sozinha aí? Ricardo perguntou. Estou sozinha,
Mas estou bem, estou livre. Não por muito tempo, ele sorriu. Beatriz acabou de comprar as passagens. Estamos indo para o Brasil, mãe. Queremos conhecer a vovó da comida ruim que a internet está amando. E mãe, eu morro de saudade da sua broa. Desliguei o telefone minutos depois, com a promessa de que eles chegariam em 2 dias. Olhei para o meu apartamento silencioso. Ele não parecia mais vazio. Parecia preparado. Preparado para receber quem realmente merecia estar ali. Mas antes que eu pudesse relaxar completamente, a campainha tocou. Não o interfone. A campainha da porta do meu apartamento. Estranhei. O porteiro não tinha anunciado ninguém. Ricardo estava no Canadá. Roberto e Vânia tinham ido embora. Caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Apenas um envelope amarelo no chão do corredor. Abri a porta com a corrente de segurança, desconfiada. Peguei o envelope. Não tinha remetente. Apenas meu nome escrito numa letra cursiva elegante e antiga. Fechei a porta e rasguei o papel. Dentro, não havia ameaças, nem contas. Havia uma chave antiga, de ferro, pesada, e um bilhete curto. Dona Matilde, vi seu vídeo. Conheci seu marido, o Geraldo. Ele me deixou algo para guardar para a senhora, para ser entregue apenas quando a senhora estivesse livre das amarras, como ele dizia. Acho que o momento chegou. Esta chave abre o cofre 304 do Banco Central da cidade. O que tem lá dentro vai mudar não só a sua aposentadoria, mas a história de toda a sua família. Vá amanhã. Assinado. Um velho amigo que nunca esquece um favor. Segurei a chave gelada na mão. O Geraldo tinha segredos. Segredos que ele escondeu de mim por proteção, ou talvez esperando que eu tivesse a força que demonstrei hoje. O que será que meu marido, um feirante simples, guardaria num cofre de banco que poderia mudar a história da família? Amanhã eu descobriria. A velha da comida ruim estava prestes a descobrir que o prato principal ainda nem tinha sido servido. A porta pesada de aço do cofre número 304 se abriu com um rangido suave, liberando um cheiro de papel antigo e segredos guardados. Eu estava sozinha na sala reservada do banco, mas sentia a mão do meu falecido Geraldo no meu ombro. O que encontrei ali dentro não foi apenas riqueza. Foi a prova final de que o amor verdadeiro protege, mesmo depois da morte. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma reverência silenciosa. Dentro da caixa metálica fria, havia um pacote embrulhado em papel pardo e uma carta, manuscrita com a letra cursiva e firme que eu conhecia tão bem. A letra do homem com quem dividi 40 anos de feira, de luta e de sonhos. Peguei a carta primeiro. O papel estava amarelado nas bordas. Minha querida Matilde, se você está lendo isso, é porque finalmente decidiu voar sozinha. Eu sempre soube que você era forte, mais forte que eu. Mas também sabia que seu coração de mãe era sua maior fraqueza. Eu vi como o Roberto cresceu mimado, vi como a Vânia olhava para o nosso dinheiro e não para a nossa história. Durante anos, separei uma parte do lucro da nossa banca. Lembra daquele dinheiro do fornecedor que eu dizia que tinha aumentado? Pois é, eu não estava pagando mais caro nas laranjas. Eu estava comprando ouro, Matilde, e terras, porque eu tinha medo de morrer e deixar você na mão deles. Nesta caixa estão as escrituras de 3 terrenos comerciais no centro, que comprei em leilões judiciais nos anos 90, e algumas barras de ouro. Tudo em seu nome de solteira, para não entrar em inventário comum. Isso é seu. Não é para o Roberto pagar dívida, nem para a Vânia fazer plástica. É para você realizar aquele sonho que você sussurrou para mim na nossa lua de mel e nunca mais tocou no assunto. Seja feliz, minha rainha, e faça aquela broa que só você sabe. Com amor, Geraldo. As lágrimas caíram sobre o papel, manchando a tinta azul da caneta esferográfica. Eu chorei. Chorei de saudade, chorei de gratidão e chorei por perceber que, durante todo o tempo em que me senti diminuída pela minha nora e pelo meu filho, o homem da minha vida estava, silenciosamente, construindo o meu trono. Abri o pacote pardo. O brilho dourado iluminou a sala sem janelas. Havia ali o suficiente para eu viver 10 vidas. Mas o que mais me tocou foram as escrituras. Terrenos no centro. Hoje valiam milhões.
Respirei fundo, enxuguei o rosto e guardei tudo novamente. Eu não precisava gastar aquilo agora. Saber que eu tinha aquele poder era o suficiente. A velha da comida ruim agora era, secretamente, uma das mulheres mais ricas do bairro. Saí do banco com a cabeça erguida. O sol lá fora parecia brilhar mais forte. O gerente Gilmar me ofereceu escolta até o táxi, tratando-me como uma chefe de estado. Eu aceitei, é claro. A nova Matilde não recusava gentilezas, mas também não dependia delas. Voltei para o meu apartamento, ajeitei tudo, comprei flores frescas, preparei a massa da broa. A cozinha do apartamento novo era compacta, mas funcional. Enquanto eu sovia o fubá com a erva doce, senti aquela paz antiga voltar. A cozinha nunca foi minha prisão. Ela era meu santuário. Eles é que a transformaram em cativeiro com sua ingratidão. Às 6 da tarde, o interfone tocou. Dona Matilde, tem um carro internacional chegando aqui. O rapaz diz que é seu filho. Meu coração disparou. Pode deixar subir, seu Hélio. É meu filho, sim. O filho que a vida me devolveu. Abri a porta do apartamento e fiquei esperando no corredor. Quando o elevador se abriu, vi Ricardo. 20 anos mais velho do que a última vez que o vi. Os cabelos grisalhos, as marcas de expressão de quem trabalhou muito no frio do norte. Ao lado dele, Beatriz, minha neta, com um sorriso radiante e os olhos curiosos. Mãe! Ricardo largou as malas no chão e correu. O abraço dele foi apertado, desesperado, cheio de saudade represada. Ele cheirava a frio e a pinho, um cheiro diferente, mas o abraço era de casa. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter demorado tanto. Ele soluçava no meu ombro. Está perdoado, meu filho. O importante é que você voltou. Afaguei os cabelos dele, sentindo-me completa novamente. Beatriz se aproximou, tímida. Oi, vovó. Posso te dar um abraço também? Deve, minha querida. Puxei-a para o abraço coletivo. Entramos. A casa cheirava a broa assando. Ricardo fechou os olhos e inspirou fundo. Meu Deus, esse cheiro. Eu sonhei com esse cheiro por 20 anos no Canadá. Vânia disse que sua comida era ruim? Aquela mulher não tem paladar, mãe. Ela tem veneno na língua. Rimos. Uma risada leve, solta. Sentamos à mesa. Servi o café e a broa quente. Ricardo comeu o primeiro pedaço de olhos fechados, gemendo de satisfação. Isso aqui não é comida, mãe. Isso é patrimônio cultural. Conversamos por horas. Ele me contou sobre sua vida, sua empresa de engenharia, como construiu tudo do zero sem pedir um centavo a ninguém. Contou que viu meu vídeo na internet e sentiu uma raiva tão grande do irmão que quis pegar o primeiro avião para dar um jeito nele. Não precisa, meu filho, eu disse segurando a mão dele. A vida já deu um jeito no Roberto, e tinha dado mesmo. As notícias correm rápido em cidade pequena, mesmo quando a cidade é grande. Dias depois, a Cláudia, aquela amiga fofoqueira da Vânia, me mandou mensagem. Ela queria ficar bem na fita, é claro, mas me trouxe as informações que eu, no fundo, queria saber. Roberto e Vânia estavam morando na casa da mãe dela no interior, numa cidadezinha poeirenta a 4 horas daqui. A mãe da Vânia, Dona Lourdes, era uma mulher de fibra, da roça, que não tolerava preguiça. Cláudia me contou que Vânia estava trabalhando no balcão da padaria da família, servindo café e ouvindo reclamação de cliente. A ironia do destino era caprichosa. A mulher que reclamava de ser servida agora tinha que servir para sobreviver. Roberto tinha conseguido um emprego como vendedor de consórcio, batendo de porta em porta. O carro de luxo tinha sido devolvido ao banco. As roupas de grife, Vânia teve que vender em brechós online para pagar a passagem de ônibus. Eles me ligaram algumas vezes. Não atendi. Mandei apenas uma mensagem para o Roberto. Estou ocupada vivendo. Quando vocês aprenderem a ser gente, a gente conversa. Até lá, escutem a Dona Lourdes. Ela cozinha muito bem. Com o passar dos meses, minha vida tomou um rumo que eu jamais imaginaria. Ricardo e Beatriz voltaram para o Canadá, mas com a promessa de virem todo Natal. Eles queriam me levar, mas eu disse não. Minha vida era aqui. Eu tinha planos. Lembra do sonho que o Geraldo mencionou na carta? O sonho da lua de mel? Eu disse a ele que queria ter um lugar onde as pessoas pudessem comer e se sentir abraçadas, não apenas alimentadas. Um lugar onde ninguém comesse sozinho. Usei um dos terrenos do centro.
Não vendi. Construí. Com o dinheiro do ouro, levantei um casarão antigo que estava caindo aos pedaços no lote. Reformei tudo. Mantive a arquitetura colonial, as janelas grandes de madeira, o piso de ladrilho hidráulico. 6 meses depois do dia da mudança, inaugurei o Cozinha da Matilde, Afeto e Memória. Não é um restaurante chique de pratos minúsculos e nomes franceses que ninguém consegue ler. É um restaurante de mesas comunitárias. Grandes mesas de madeira maciça, onde estranhos sentam lado a lado e viram amigos. O cardápio? O mesmo que a Vânia chamava de lavagem. Frango com quiabo, polenta mole, costelinha de porco, arroz doce e, claro, a famosa broa de milho com erva doce, que agora é servida como cortesia na entrada. No dia da inauguração, a fila dobrava o quarteirão. Pessoas que viram meu vídeo, vizinhos, gente que se identificou com a minha história. Eu estava na porta, vestindo um dolman branco impecável, com meu nome bordado em dourado. Quando abri as portas, fui aplaudida. Não por ser rica, não por ser famosa na internet, mas por ter resistido. Vi, no meio da fila, rostos conhecidos. Cláudia estava lá, pagando pelo almoço. Ela me olhou com vergonha, mas elogiou a comida. Eu sorri e agradeci. O meu dinheiro vale o mesmo que o de qualquer um, e o dela ajudaria a manter meu projeto social. Sim, porque o Cozinha da Matilde tem um detalhe. Quem não pode pagar, come de graça. Basta lavar os pratos ou ajudar a descascar batatas por 1 hora. É a minha forma de garantir que ninguém passe pelo que eu passei. Sentir-se um peso. Aqui, todo mundo é útil. Numa tarde de terça-feira, 1 ano depois de tudo, eu estava no caixa fechando as contas do dia. O movimento tinha sido ótimo. Olhei para a porta de vidro e vi um casal parado na calçada, olhando para o letreiro luminoso. Eram eles. Roberto estava mais magro, com o cabelo cortado curto, vestindo uma camisa simples e calça jeans. Vânia estava sem maquiagem, com o cabelo na cor natural, segurando uma bolsa de tecido. Eles pareciam normais, cansados, mas reais. Eles não entraram. Ficaram olhando de longe, vendo o sucesso, vendo as pessoas felizes lá dentro. Roberto apontou para mim no caixa. Nossos olhares se cruzaram através do vidro. Ele não pediu dinheiro com o olhar. Ele não fez cara de vítima. Ele apenas abaixou a cabeça, num gesto de respeito e vergonha, e tocou o braço da Vânia. Eles se viraram e foram embora, caminhando para o ponto de ônibus. Senti uma pontada de emoção, mas engoli o choro. Eles estavam aprendendo. A dor é uma professora severa, mas eficiente. Talvez, num futuro distante, eles possam entrar e sentar à mesa. Mas hoje não. Hoje a mesa é de quem merece. Fechei o caixa, peguei minha bolsa, saí do restaurante e respirei o ar da noite. A cidade estava iluminada. Peguei meu celular, fiz uma última postagem para os meus agora 500 mil seguidores. Uma foto minha, sorrindo, segurando uma travessa de broa quentinha na frente do meu restaurante lotado. A legenda? Simples e direta, como eu aprendi a ser. Disseram que eu só fazia comida ruim. Disseram que eu era velha e inútil. Hoje, eu alimento centenas de almas todos os dias. A velhice não é o fim da linha, minhas amigas. É apenas o momento em que a gente finalmente aprende a temperar a vida ao nosso gosto. Nunca deixem ninguém dizer que o lugar de vocês não é no topo do mundo. E se reclamarem do seu café, compre o banco, compre o prédio e sirva o banquete da sua vitória. Guardei o celular. O motorista do meu carro particular abriu a porta para mim. Para casa, dona Matilde? Sim, Carlos. Para casa. Enquanto o carro deslizava pelas ruas, olhei para o céu estrelado. Pisquei para uma estrela que brilhava mais forte que as outras. Obrigada, Geraldo. A broa ficou perfeita. E assim, eu, Matilde Azevedo, deixei de ser a sogra humilhada para me tornar a protagonista da minha própria história. Porque a vingança mais doce não é o mal que devolvemos, mas o sucesso que construímos sobre as pedras que nos atiraram.